Olá pessoal, boa noite. Vamos verificar agora mais dois indicadores e vamos fechar essa nossa aula de hoje, né? Essa aula diferente, essa aula distante, uma aula que eu confesso para vocês difícil para mim, uma aula fria, né? Não dá nem para a gente fazer uma brincadeira, não tem uma interação, não tem a participação de vocês. Acho que é por isso que o professor Éder está aqui talvez tão nervoso, né? Tá faltando a principal coisa das minhas aulas, vocês, meus alunos. Mas vamos tentar tocar o barco para frente, vamos tentar recuperar o bom humor aí, vamos focar nos nossos estudos, porque a gente não pode deixar a peteca cair nesse momento, né? Então vamos focar agora nos dois indicadores finais de estrutura de capital, que são o indicador de imobilização do patrimônio líquido e o indicador de imobilização dos recursos não correntes. Esses indicadores, eles nos mostram dois outros fatores muito importantes na tomada de decisão com relação às linhas de investimento e financiamento, tá? Então vamos aqui para a aula, vamos acompanhar. Acompanha aí no seu material, acompanha aí no seu vídeo nesse momento, tá bom? Então, pessoal, como nós aqui a gente tem já um fator de cara muito importante, né? Como se dá o cálculo do indicador de imobilização do patrimônio líquido? Então você vai pegar o que é ANC. Você vai pegar o ativo não circulante, vai subtrair o realizável a longo prazo. Por quê, pessoal? A gente só quer saber aquilo que está, digamos assim, permanente, aquilo que está fixo no balanço. Antigamente, esse indicador aqui, essa fórmula, a gente chamava, vocês podem inclusive encontrar isso em alguns livros, vocês vão verificar que a fórmula era a seguinte, era ativo permanente dividido por patrimônio líquido vezes 100. Bom, o que mudou, pessoal? O que mudou é que a partir da legislação de 2007, né, que teve a mudança nas estruturas das demonstrações contábeis, então caiu por terra esse ativo permanente, essa nomenclatura do balanço, né? Então agora nós temos o ativo não circulante, mas você precisa subtrair desse valor total do ativo não circulante o realizável a longo prazo, né? Então, ou seja, o que é o elemento aqui que a gente precisa? A gente precisa somar a conta de investimentos, a gente precisa somar o imobilizado e precisa do intangível, tá certo? Dá na mesma. Ativo não circulante menos realizável a longo prazo. Você vai pegar esse valor, dividir pelo valor do patrimônio líquido do balanço e vai multiplicar por 100, ok? Um dividido pelo outro vezes 100. Mesma coisa, ok? O que ele vai mostrar, pessoal? Ele vai mostrar que a cada R$100 de patrimônio líquido, quanto que está investido no permanente ali da empresa, no ativo não circulante de estruturado, né? Então, para cada R$100, quanto que a empresa, digamos assim, podemos dizer, quanto que ela imobilizou, ok? Quanto menor, melhor. Por quê, pessoal? Porque a gente vai verificar daqui a pouco que o ideal de uma empresa é que ela pega o recurso próprio, vamos lembrar, patrimônio líquido? Patrimônio líquido é o capital próprio da empresa. Então o que significa? Se ela usar o PL para investir em recursos de longo prazo e ainda sobrar um pouco para o circulante, é o mundo perfeito. Não é simples de se fazer, geralmente a gente não encontra muito isso nos balanços da empresa, mas é o ideal, é a perspectiva, é o que a gente busca, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora no cálculo e em seguida eu falo um pouquinho mais, tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui então? Olha só, pessoal, aqui no meu exemplo, tanto que eu estou até pegando do professor Matarazzo, e ele usa aqui a nomenclatura ainda como permanente. Vocês estão vendo, pessoal? Tá? Mas o que é permanente aqui, gente? É aquela coisa que eu falei para vocês. Ativo não circulante menos realizável a longo prazo. Então eu peguei esse valor, 957 mil, dividido por 1.338. Aí eu vou lá no meu balanço do ano 2, ativo permanente 243, dividido por 1.758. Então, vamos ver o que esses números mostram pra gente? Então, primeira coisa aqui, pessoal, fiz a continha 71,5% no primeiro ano, fiz a conta 121,87% no segundo ano. De cara, pessoal, quanto menor, melhor o indicador. Não é isso que a gente aprendeu até agora?
Então, o que quer dizer, pessoal? Esse indicador melhorou ou piorou? Ele piorou, pessoal. Ele piorou e muito, tá? O que a gente vai verificar aqui? Se no primeiro ano, né, a cada R$100 de patrimônio líquido, ela tinha 71,5 imobilizado, agora, o que significa? Para cada R$100 de patrimônio líquido, ela não só imobilizou totalmente, né, o seu capital, como ela ainda precisou de alguma coisa de capital de terceiros, tá ok? Então isso não é uma situação boa, tá bom? A situação da empresa piorou. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, no primeiro ano aqui, porque tem um número aqui que chama a nossa atenção. O que significa? 71,5, né? Então, a cada R$100, ela imobilizou 71,5. O que significa? 28,5% desse capital, desse patrimônio da empresa, ele foi investido no ativo circulante. Essa sobra de capital, quando é tirada do imobilizado e colocado no circulante, é uma coisa que a gente chama de capital circulante próprio. Vamos dar uma olhadinha aqui no balanço que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Olha aqui, pessoal. Então, conforme vocês podem ver aqui nesse esquema simplificado aqui, então aqui de um lado nós temos, né? Olha só, o ativo circulante mais realizável a longo prazo, ok? Nós temos aqui de um lado. Do outro aqui nós temos o passivo circulante exigível a longo prazo. Esse aqui é o capital de terceiros, né? Que a gente já falou tanto aqui hoje. Aqui embaixo nós temos o patrimônio líquido. E aqui tem o permanente. O que é o permanente, pessoal? É a soma do imobilizado, da conta investimentos e do ativo intangível. Então vejam, o que aconteceu aqui, pessoal? A empresa, olha só, aquela que a gente viu lá agora há pouco, tinha 28,5, né? De todo o patrimônio líquido, ela cobre o investimento no permanente. Estão vendo? E sobra uma parcela. Essa parcela de recursos aqui, ela foi parar onde? Ela foi parar aqui em cima, pessoal, no circulante mais realizável a longo prazo. Então, o que quer dizer? Essa parcela excedente de patrimônio líquido aqui, a gente chama de capital circulante próprio. E por que ela é tão importante, pessoal? Essa parcela aqui, gente, ela dá folga financeira para a empresa fazer frente aos compromissos dela, né? Então, é capital próprio aplicado aqui no circulante para dar tranquilidade, robustez financeira. E isso é muito bom, isso dá uma folga. Lembra que o prisma, o olhar desse indicador de estrutura de capital, ele é sempre financeiro. Isso significa que a empresa tem folga financeira para fazer frente dos seus recursos, dos seus pagamentos de curto prazo. Isso ajuda a empresa a não ficar trocando duplicata, não fazer recebíveis, antecipação de recebíveis, né? Nada de operação com agiota, não é mesmo, pessoal? Isso jamais, a gente verificou nas nossas aulas anteriores que isso é legal. Isso vai dar muita tranquilidade para a empresa, ela pode diminuir o volume de empréstimos e diminuindo esses fatores, o que significa, pessoal? Ela vai pagar menos juros. Se pagar menos juros, a gente vai verificar que isso resulta em mais lucro. Mas isso vai ficar um pouquinho para frente, não é para a aula de hoje não, tá bom? Então, galerinha, essa aqui é o ponto importante, né? Então, o que acontece aqui na empresa? Se a gente pudesse ter um gráfico aqui para mostrar, né? No primeiro ano, ela tem esse CCP. Por quê? O investimento no patrimônio líquido cobre o permanente e sobra uma parcela. Já no segundo ano, não. No segundo ano, nós vamos ver no outro gráfico que ela vai precisar um pouquinho aqui do capital de longo prazo. Então, isso significa que, do ponto de vista financeiro, ela já vai estar um pouquinho mais apertada. Mas a gente precisa calcular o indicador para ver se de fato está apertada ou se esse indicador é suficiente, porque tem mais um elementozinho que nós vamos aprender, tá bom? Ó, vamos encerrar mais essa aulazinha aqui, depois qualquer coisa, entra lá de novo. Opa, passou aqui. Vamos aqui finalizar essa aula, volta lá no vídeo no YouTube, assista novamente, treina, olha, analisa, porque é assim, pessoal, tá? O cálculo, conforme vocês podem ver, é muito simples, mas compreender os indicadores não é tanto.
é com o tempo, exige a prática profissional e é o que a gente vai estar estabelecendo aos pouquinhos, tá joia? Galerinha, até a próxima, valeu!